Vou voltar aqui só um slidezinho. Lembra, né, que a gente tem aqui no disco bilaminar uma parte é chamada de epiblasto e a outra parte de hipoblasto. Aí na superfície do epiblasto surge a linha primitiva. Isso é importante, porque essa linha primitiva proporciona o estabelecimento dos eixos. O que é eixo? Nós, seres humanos, a gente tem dois eixos, né, que começam o nosso desenvolvimento. A boca e o outro lado. Qual é o outro lado da boca? Qual é o início e o fim do sistema digestivo? Intestino. O início é a boca. O início e o fim, filho. E o fim é o ânus, né? Então, o início do sistema digestivo é a boca, o fim é o ânus. Então, quando surge essa linha primitiva, né? A partir disso, vocês só têm silêncio, vocês têm que entender, é fase de gástrula. Qual é a característica principal da fase de gástrula? No início, formação da linha primitiva. Onde é que a linha primitiva se forma? No epiblasto, na superfície do epiblasto. E ela traz uma importância que é o quê? Estabelecer os eixos, né, deste embrião. Agora a gente tem dois eixos. O eixo onde está localizada a membrana bucofaríngea e outro eixo onde está localizada a membrana cloacal. Também nessa linha primitiva existe uma região que a gente diz que é de organização genética. Tem um tecido chamado mesênquima. Esse tecido mesênquima ele é capaz de se transformar em vários outros. E não está começando a se formar aquele ser, né? Então a gente vai precisar que um tecido vá se diferenciando em vários, para poder ir formando os órgãos, formando os sistemas, não é? Então é muito importante essa fase da gastrulação, porque é quando vai realmente dar início ao desenvolvimento deste embrião, né? Deste feto. Então a gente tem esses eventos importantes que vocês não podem esquecer. Primeiro, formação da linha primitiva. Onde que ela se forma? No epiblasto, na superfície do epiblasto. E aí, qual é a grande importância dela? Vai orientar os eixos, né? Estabelecer os eixos. Um eixo onde vai estar a membrana bucofaríngea, o outro eixo onde vai estar a membrana cloacal. E aí, além disso, nessa linha primitiva, a gente tem uma região de concentração de mesênquima, que a gente chama que é um organizador genético, porque é a partir desse mesênquima que os outros órgãos vão surgindo, tá bom? Aí, vamos lá. Nessa fase de gastrulação, a gente tem um outro fator importante também, ó. Era um disco bilaminar, não era? Onde tinha o epiblasto e o hipoblasto, né? Aí na superfície do epiblasto se formou aquela linha primitiva. Depois, em seguida, ó o que vai acontecer. Aquele, né, disco que era bilaminar, ele se transforma num disco trilaminar. E aí, cada partezinha do disco trilaminar vai ter um nomezinho, certo? A gente vai ter uma região que a gente chama de ectoderma, que aqui nesse desenho, nesse esquema, está representado de azul, tá? Aí a gente tem uma região que a gente vai chamar de mesoderma, que é a região do meio, né? E a partezinha mais interna que está aqui representado de amarelo, a gente tem o endoderma. Então era um disco bilaminar, coladinho. Algo que foi que aconteceu? Mais uma vez entrou líquido. Aí, ó, aumentou, não foi? Aí agora a gente tem uma região que chama de ectoderma. Ó, era assim, fechadinho. Aí entrou um líquido, né, nessa região aqui que a gente chama de mesoblasto e abriu, ó. Aí agora a gente tem um disco que não é mais bilaminar, é um disco trilaminar, tem 3 lâminas, que é uma chamada de ectoderma, que é a mais externa,
chama de mesoderma, M de meio, N de mesoderma, e a parte de dentro que a gente chama de endoderma, tá? E aí, essa parte, né, do mesoderma vai ter várias células. Eita, aqui ficou errado, ficou vélulas, células. Não, pela vergonha que eu passei. Aqui no mesoderma são células mesenquimais, né? E a gente já entendeu que células mesenquimais são importantes para formar os tecidos, tá? Porque é como se ela fosse uma célula mágica, uma célula coringa, que é capaz de se transformar em várias outras para formar tecidos diversos e dessa maneira formar os órgãos. Porque é assim, ó. É uma célula, né? Aí várias células formam um tecido, vários tecidos formam um órgão e vários órgãos formam um sistema, tá? Então a gente tem aí o início de tudo, né? Então a gente precisa formar células diferentes para disso termos tecidos diferentes e com isso termos órgãos diferentes. Então para eu formar células diferentes e tecidos diferentes eu tenho que ter células mesenquimais, que são células coringas, células mágicas, digamos assim, que vão se transformar em várias outras, tá? Se diferenciar em várias outras. Então, a gente tem, né, nessa região, bastante, na região de mesoderma, bastante células mesenquimais. E o ectoderma e o endoderma, ó, eles vêm daquela parte do disco bilaminar, ó, hipoblasto e epiblasto, certo? Então, eram 2 que viraram 3. Aí aqui, né, começam a ocorrer algumas invaginações. Então, ó, é só uma maneira de mostrar a mesma coisa, só que com outra imagem. Então, isso aqui é a famosa gástrula. Aqui a gente está representando o disco trilaminar. Então, eu tenho em azul, né, uma camada que eu chamo de ectoderma. Aqui está ectoderma também, mas pode chamar de um ou de outro, tá? Ou eu posso chamar ectoderma ou ectoderme, tanto faz, tá? Então eu tenho aqui a camadinha em azul, ectoderme. Depois representado em laranja, uma camadinha chamada mesoderme. E por dentro essa camadinha amarela que eu chamo de endoderma. Então a gástrula, ela é formada agora por 3 tipos de tecidos, né? A gente tem 3 tipos de célula, desculpa, 3 tipos de camada de célula, porque não é mais um disco bilaminar, agora é um disco trilaminar. E a gente sabe que nessa região de mesoderma, a gente vai ter muitas células mesenquimais, que vai ajudar, né, a gente a conseguir desenvolver os nossos órgãos. Então aqui, ó que importante, nesse esquemazinho, eu tenho alguns órgãos e tecidos que são formados a partir dessas camadas, desse disco trilaminar. Então eu tenho, ó, que a partir do ectoderme vai ser formado a nossa pele, né, a camada superficial da nossa pele, a epiderme, os anexos da pele. Quem são os anexos da pele? Pelo, cabelo, né? Ainda são formados a partir do ectoderma o sistema nervoso e as cavidades do nosso corpo. Então, bastante coisa, né? Vem a partir da ectoderme. Aí, da mesoderme, o que é que vem? A camada logo abaixo da epiderme, que é a derme, certo? Ossos e músculos, tá? Sistema circulatório e sistema reprodutor. Tudo isso vem a partir do mesoderma. E do endoderma quem vem? Sistema respiratório e órgãos do sistema digestório, tá? Então a gente tem como entender que algumas regiões do nosso corpo vão vir desses folhetos que a gente chama de embrionários, tá? Desse disco trilaminar. Cada região dele, a região ectoderma, a região mesoderma e a endoderma, vão se diferenciar ao ponto de desenvolver nesse ser os sistemas.
tá? Aí, o que mais que a gente consegue entender nesse período de gastrulação? Ainda é formada a notocorda. A notocorda, ela é uma estrutura transitória. Ela só existe durante o processo embrionário. Depois ela vai desaparecer. Vocês já assistiram um filme, agora eu não lembro o nome dele, que o homem, ele nasce com um rabinho. E aí quando ele fica feliz, aí ele fica com o rabinho balançando. Agora não me lembro o nome desse filme. Esse filme poderia ser real. Como? Se a notocorda não desaparecesse, né? A notocorda, ela é primordial para o nosso desenvolvimento, mas depois ela desaparece. Se ela não desaparecesse, aí a gente ia ter um rabinho no final da coluna. Aí quando a gente ficasse feliz, ó. Isso é muito engraçado, Deus o livre. Sério. Quem já leu um livro também chamado 100 Anos de Solidão, que é agora uma série na Netflix, aí lá, a mãe da moça lá assusta ela, dizendo que se ela casar com o primo, o filho dela vai nascer com rabinho de porco. Então é praticamente a mesma coisa aqui. É como se fosse essa notocorda, só que ela desaparece, tá? Então a notocorda, como é que ela é formada? Células mesenquimais, que a gente já sabe onde é que elas estão localizadas, no mesoderma, tá? Elas vão migrar e formar esse processo notocordal, certo? E aí, esse processo notocordal vai invaginar, ó, vocês estão vendo? Invaginando. Invaginar é formar isso aqui, ó, tá? Então, vai invaginar formando uma dobra que a gente chama de notocorda, tá? E aí, essa notocorda, ela vai ficar ao longo do embrião todinho, de um eixo até o outro. E para que ela serve? É para orientar o desenvolvimento. Depois que o desenvolvimento finaliza, ela some. Se por um acaso ficar em alguém, tristeza. É bem cirurgia, né? Mas eu assim, de verdade, nunca soube um caso verídico disso acontecer. Eu só vi em filme, assim, de ficção, né? Mas assim, nunca tive notícias disso ter acontecido realmente. Mas isso, né, é realmente em filme que a gente vê, sabe? Mas nas pessoas no geral, pelo menos nunca tive notícia de saber de algum bebê que nasceu sem a notocorda ter desaparecido. Mas no geral ela é muito importante, né, porque ela vai realmente orientar o processo de desenvolvimento. E como é que ela vai ser formada? As células vão migrar do mesoderma, tá? E aí, para onde que elas vão? Elas migram para a região de endoderma, né? E aí, de ectoderma, desculpa. E aí, esse ectoderma começa a invaginar ao ponto que depois ele vai formar a notocorda. Tá? E ela é importante para esse processo de orientação. Aí agora, nessa região, nessa imagem, a gente consegue observar vários fatores. Ó, quem é essa partezinha de azul? O ectoderma do embrião, certo? Quem é essa regiãozinha de amarelo? O endoderma do embrião. Aqui no meio, mesoderma, não é? Aí o que é que eu tenho aqui? Quem é? Será que alguém consegue? A notocorda. E aí ela foi formada como? As células mesenquimais migraram para a região de ectoderma, o ectoderma invaginou e depois conseguiu formar essa notocorda. Ficou claro? Então, agora a gente tem um disco trilaminar, que tem 3 regiões, ecto, meso e endo, mas além disso já foi formada a querida endoderma. Desculpa, notocorda.
notocorda. E aí a gente precisa entender que nessa fase, quando a gente tem notocorda, a gente consegue fazer ainda algumas divisões do mesoderma do embrião. Essa região aqui, né, a gente vai chamar, né, vamos dividir o mesoderma em 3 partes. Essa região vai chamar mesoderma lateral. Essa região, mesoderma intermediário. E essa região mais escura, mesoderma paraxial. Do outro lado é do mesmo jeito, ó. Aqui é mesoderma paraxial, aqui mesoderma intermediário e aqui mesoderma lateral. Certo? Então, nessa fase, depois de formação da notocorda, a gente tem essa divisão do mesoderma, tá? Aí um outro detalhe, também nessa época de gastrulação, é formado outra estrutura muito importante, que é a placa neural. Essa placa neural que faz com que esse mesoderma se transforme em 3 regiões diferentes. Então, ó, se eu perguntar para vocês, quais são os eventos importantes que ocorrem na gastrulação? Primeiro, a formação da linha primitiva, que delimitou a formação dos eixos, né, a estrutura dos eixos. Membrana bucofaríngea, membrana coacal. Segundo evento importante, formação da notocorda. Terceiro evento importante que ocorre na gastrulação, formação da placa neural. Tá? E depois que essa placa neural ela é formada, a gente tem a divisão do mesoderma agora em 3 regiões. Ficou claro? Aí o que é que a gente tem mais aqui? O mesoderma lateral, eu disse para vocês que era fácil, mas assim, vai se dividindo cada vez mais e entrando mais informações, né? Então, o mesoderma lateral, vocês lembram que essa é a região, que aqui é o intermediário e aqui é o paraxial, né? Então, o lateral, ele é dividido em 2 tipos, somático e esplânico. Então, ocorre ainda nessa fase de gastrulação mais essa divisão. E a gente começa a ver que a placa neural que foi formada, né, várias camadas neurais, tá? O que mais que vai acontecer? Essa região aqui não era a placa neural que foi formada. Aí olha o que acontece com ela. Eu disse que tinha, né, dava pra gente observar várias células neurais na região. E aí olha o que acontece. Ela vai, ó, invaginar e formar umas dobras. E essas dobras estão perto, estão fazendo essa, vamos dizer assim, existindo para quê? Para que ocorreram essas dobras? Para formar o tubo neural. Então eu vou de novo trazer vamos dizer assim, a sequência na mente de vocês. A gente tinha zigoto, né? Que ocorreu depois da fecundação, não foi assim? Aí o que aconteceu com o zigoto? Multiplicação celular. 2, 4, 8, 16, 32, não foi? Até que virou uma mórula. Aí entrou líquido nessa mórula e formou uma blastocele, né? Uma cavidade. E aí as células, elas migraram umas para a periferia, outras para um polo, né? E por ter aquela cavidade, aquilo ali não passou a ser chamado, ao invés de mórula, de blástula. Aí quando foi iniciar, e aí a gente tinha um disco bilaminar, né? Aí quando passamos para a nova fase da gestação, a 3ª semana, aí começou o fenômeno de gastrulação. O que ocorre nesse fenômeno de gastrulação que vocês precisam ter em mente? Primeira coisa, nós não temos mais um disco bilaminar, agora nós temos um disco trilaminar. Aí quais são as etapas importantes que vão surgir, né? Primeiro, a linha de orientação, que a gente chama de linha primitiva. Essa linha começou a dar noção de extremidades, né? Que
que a gente tem um extremo com a membrana bucofaríngea e outro extremo com a membrana cloacal, não é? Aí depois o que foi que aconteceu? Essa linha aparece, né, na superfície do epiblasto. Aí o que foi que aconteceu depois disso? A formação da notocorda. A gente viu que esse disco trilaminar, ele é dividido, né? Uma camada é ectoderma, outra camada mesoderma e outra camada endoderma. Aí a gente viu nesse primeiro início que para a formação da notocorda, da placa neural e do tubo neural, quem é que está diretamente envolvido? Células da mesoderma e da ectoderma, certo? Então, o que é que ocorre? Essas células, elas vão migrar, né, do mesoderma para o ectoderma e vão formar duas estruturas importantes, a notocorda e o tubo neural, certo? Então, nessa fase ocorre muita coisa, surgimento da linha primitiva, surgimento da notocorda, surgimento do tubo neural. E a gente viu que esses surgimentos, tanto do tubo neural quanto da notocorda, envolve células da mesoderma e do ectoderma, não é assim? E aí eu conversei com vocês que o tubo neural não, ele vai, vamos dizer assim, ficar com a gente para sempre, ele vai só evoluindo e ficando com a gente para sempre. Mas a notocorda, depois que ela cumpre seu papel, ela desaparece, tá? Ninguém vai ter rabinho de porco. Aí aqui nessa imagem, a gente está só observando que o embrião começa a sofrer modificações morfoanatômicas. E aí ele vai começando a ter formatos mais curvos. Porque o ser humano ele não é reto, né? A gente tem várias curvas, né? E aí essas curvas já começam a aparecer nessa época também. Começam a surgir essas modificações morfoanatômicas. E aqui, o que é que a gente vai ter? Mais uma fase. Agora, a fase de neurulação. Ó, quando eu digo assim, neuro, não lembra neurônio, então não lembra sistema nervoso, né? Então, essa parte da neurulação é justamente a formação do sistema nervoso central primitivo. Vai ser formado a partir de quem? Do tubo neural. Então, como eu disse para vocês, olha, agora eu lembrei do negócio. Estava numa reunião lá semana passada, assim, a sala lotada, um silêncio. Aí minha garrafa tem no chão, tem. Jesus, que vergonha. Oi, gente. Bem, prazer, sou Fabiana. Oh, meu Deus. Então, nessa hora da neurulação, vocês têm que lembrar sempre isso. Neurônio, sistema nervoso. Sistema nervoso, ele vai vir de onde? Esse sistema nervoso central primitivo. Porque eu não sei se vocês lembram, que vocês estudaram esse período passado. Mas o sistema nervoso, ele é dividido em vários, né? Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico e sistema nervoso né? Então a gente tem, quem é o sistema periférico? São os nervos, né? E quem é o sistema nervoso central? O encéfalo e medula, né? E o encéfalo e medula é realmente, vamos dizer assim, a base, né? É o centro ali, a parte principal do nosso sistema nervoso. Então, esse sistema nervoso central primitivo já vai ser formado aqui, na neurulação. E ele é formado a partir de quem? Do tubo neural. Lembra que eu disse, ó, na fase de gastro, várias estruturas importantes são formadas. E aí, o tubo neural, quando ele é formado, ele não abandona mais a gente. Ele vai só evoluindo, né? Para se transformar no nosso sistema de controle, que é o sistema nervoso central. Agora, a notocorda, ela vai desaparecer. Pelo amor de Deus. Porque às vezes na prova o aluno bota bem assim, aí o tubo neural desaparece. Eu digo, cão! Aí como é que vai ser esse ser humano sem sistema nervoso central?
Certo? Não pode desaparecer. Quem desaparece é a notocorda, tá? Então vamos lá. O que a gente tem aqui? Lembra que eu disse para vocês que a placa neural era formada na superfície da ectoderma, não era? E aí a gente tinha, ó, uma linha primitiva, a gente tinha dois eixos, membrana bucofaríngea e membrana cloacal, não era? Lembra que na linha primitiva, no meio, tinha um nó, que era de células mesenquimais, que eu conversei com vocês lá no início. Pois aqui, ó, a gente tem a superfície desse embrião, e nessa superfície do embrião, na região de ectoderma, a gente vai formar a placa neural. E a partir dessa placa neural é que esse sistema nervoso, né, vai se desenvolver. A placa neural vai formar o tubo neural e a partir do tubo neural, o sistema nervoso central primitivo é desenvolvido, certo? Aqui, ó, um embrião com 17 dias, ó como evolui muito de um dia para o outro, repara. Com 17 dias, com 18 dias. Evoluiu bastante, não foi? E agora, ó, só mais 3 dias depois, com 21 dias. Então, evoluiu pra caramba, né? Muito rapidamente, certo? Então, aqui a gente tem, como a partir da placa neural e do tubo neural, né, vai se originar, vai se desenvolver e formar o nosso sistema nervoso primitivo. Aí aqui, ó, só mostrando novamente para vocês, né, aquilo que a gente conversou. Primeiro é formada a placa neural na superfície, lembra? Lembra? Eu disse assim, ó, lá no ectoderme, na superfície do ectoderme é formada a placa neural. Aí essa placa neural, ela vai dar origem ao tubo neural. E o tubo neural vai dar origem ao sistema nervoso central, primitivo. Então, ó, aqui é a imagem de um embrião real, certo? Aí a gente... É feio, né? Olha como nós somos feios, meu Deus do céu. Olha como é que a gente vem, gente. Ô, povo mal acabado. Então, ó, tá aqui o nosso embriãozinho. Quem diria que você virar uma pessoa? Toda vez eu olho assim, meu Deus, é um milagre, é uma mágica, é uma coisa, né? Então, a gente tem aqui o nosso embriãozinho. Nesse embriãozinho, o que é que surge? Linha primitiva, ó. Linha primitiva, certo? Essa linha primitiva, ela orientou os dois eixos, não foi? Bucofaríngea e cloacal. Tá, aí tudo bem, né? Aí a gente sabe que o disco trilaminar, né, que são 3 tecidos, tem ectoderme, endoderme e mesoderme, não é? Aí a gente sabe que na região de superfície, que é onde é formada essa linha primitiva, nessa região de superfície, que é de ectoderme, porque ecto é externo, né? Então nessa região de superfície é formada essa bendita dessa placa neural. Aí na extremidade da placa neural, nós temos as pregas neurais. Aí o que é que acontece com essas pregas neurais? Essas pregas neurais, ó, elas vão invaginando assim, ó, e elas vão fechar, formando o tubo neural. Certo? E aí esse tubo neural, depois que ele fecha, ele vai se desenvolvendo, formando o nosso sistema nervoso central. Tá? Aqui é só mostrando como acontece na vida real. Ó, as pregas neurais que estão na extremidade da placa neural, começa a imaginar, aí ela vai, ó, fechar aqui. No que ela fechar aqui, ela forma o tubo neural. Aqui, ó, melhor, depois que esse tubo neural é formado, ocorre uma melhor definição dos eixos, né, da cabeça e da placa, certo? E aí a gente tem, nessa época aqui, já o início do desenvolvimento do sistema nervoso central, tá bom? Então aquele embriãozinho, ó, que era assim,
Nessa região, eu tenho a linha primitiva. E aí, porque linha primitiva, notocorda e tubo neural surge na época de gástula, quando a gente tem as três, o disco trilaminar, não é? Aí aqui na superfíciezinha dele, que tinha a linha primitiva, que começou a orientar os eixos, né? Se desenvolve aqui na superfície a placa neural. Aí na extremidade da placa neural, começa a ter uma multiplicação celular. E aí, ó, ela vai invaginar, até tocar essas pregas. Quando essas pregas tocam, a gente forma o túbulo neural. E aí, depois que esse túbulo é formado, aí a gente tem bem uma orientação bem melhor de onde é a cabeça e de onde é o ânus daquele embrião. A gente já tem aqui uma coisa mais definida. Uma capa... Ficou bonito demais, uma coisa, um ser mais definido, certo? E aí, a partir daqui, começa o desenvolvimento do nosso sistema nervoso central, tá? Os médicos consideram a vida a partir daí. Por quê? Porque quando, por exemplo, seu coração para, não é considerado morte. É considerado morte quando o sistema nervoso central para, né? Então, a partir do desenvolvimento do sistema nervoso central, aí os médicos consideram que ali já existe uma vida, tá? Aí, vamos lá. Aqui é só mostrando novamente a mesma coisa que a gente já conversou. Ó, as pregas neurais, elas vão se encostar. No que elas se encostarem, né, se aproximarem, elas formam o tubo neural. Acima, vocês estão observando aqui que tem duas cores, um azul mais escuro e um azul mais claro. Quando essas pregas se unem, eu formo o tubo neural e acima do tubo neural eu formo a crista neural. Tá? Nosso embriãozinho, as pregas neurais. Nessa região, a prega se une, forma, né, o seu sistema nervoso central, cabeça e ânus. Olha como é lindo. Aí, né, esse esqueleto é um esqueleto axial e aqui a gente vai dizer que ele tem 42 somitos, né, o esqueleto axial e os músculos da coluna vertebral. A gente já consegue ver mais ou menos uma coluna primitiva, não tem não? Não dá para observar assim uma coisinha, né? Então aqui essa coisa feia vai se transformar na gente. O Gustavo falando aí. Calma. Ó, repete o colega, depois perde décimo, sai a nota, professor, não entendi. Respeite os colegas. Aí olha só, dobramentos, confusão. Então o que é que a gente precisa entender? Ó, observar, membrana orofaríngeo, prega neural. Aí o que foi que surgiu, né, nessa região? Primeiro a gente tem que entender que isso aqui é gástula, né? Tem 3 tecidos, certo? Então a gente já tinha o surgimento primeiro da linha primitiva, que foi a linha primitiva deixou você com uma região de membrana bucofaríngea, uma região de membrana coacal. Depois o que foi que surgiu na região do ectoderma? Notocorda, não foi não? Foi. Aí depois que essa notocorda surgiu, eu disse primeiro a linha primitiva, né? Depois da linha primitiva, a notocorda, não foi? Sim. Que ela vai guiar a orientação do seu desenvolvimento. Aí depois o que foi que a gente teve? Surgimento do tubo neural. E aí eu disse pra vocês lá naquela imagem, uma das primeiras imagens, que cada região do embrião vai ser responsável por formar um óvulo. Então, se vocês observarem, vai surgindo os dobramentos de cada tecido desse disco
trilaminar. E cada dobramento vai dando origem a um órgão, ó. Coração. Professor, aí está na. Intestino médio. Aí está na disso trilaminar, essa outra visão, é? Outra visão. Aí, do jeito que o processo está acontecendo aí, na formação na notocorda, do tubo neural, embaixo também vai acontecendo. Exatamente. Exatamente. Lá, a região superficial, ela vai se transformando no sistema nervoso central, mas a região interna vai se transformando nos órgãos que ela é capaz de formar. E tudo acontecendo concomitantemente. Tá? Então, aqui nessa imagem, é só para vocês observarem que o embrião ele vai tendo dobramentos. E esses dobramentos vão começar a dar origem aos órgãos. Certo? Aí, vamos lá. O que acontece na quarta semana de vida? Aqui é para vocês memorizarem mesmo. Tá? Na quarta semana, o que acontece? Porque a terceira semana foi todinha de gastrulação, não foi? Desenvolvimento dessas estruturas super importantes e o início dos dobramentos, né? Aí agora a gente entra no período embrionário e aí cada semana de vida desse embrião vai ocorrendo eventos. Quais são os eventos que ocorrem na quarta semana? Formação da placóide nasal, do cristalino, que é no olhinho, formação dos arcos faríngeos, que a gente vai ver que são bem importantes, essa formação dos arcos faríngeos. Os arcos faríngeos são isso aqui, ó. Para nós é super importante esses arcos faríngeos, porque eles que vão dar origem à boca, ao nariz, aos ossos da cabeça, vem tudo daqui, desses arcos faríngeos, tá? Nessa época também, o embrião ainda tem a caudinha da notocorda aqui, ó. Né, a outra também pensou. Oh, Senhor, parece uma lagartixa, olha. Aí na quarta semana, os dobramentos já dão origem ao desenvolvimento do coração. O desenvolvimento cerebral a gente já viu que começou desde o início da formação do tubo neural, né? Que aí já vai formar o sistema nervoso primitivo. Então, ó, o embrião já começou a tomar forma. Ainda tá parecendo uma lagartixa, mas já melhorou uma coisinha, né? Então, nessa região, nessa época de quarta semana, tudo isso já aconteceu. Preciso memorizar isso aqui, professora? Com certeza. Parece um girino, viu? Aí, ó, na quarta semana de vida, os arcos faríngeos, ó, que são essa região, lembra que eu mostrei até no outro desenho também? Sim. Ó, os arcos faríngeos, eles ficam próximos à cabeça, né? A região da membrana bucofaríngea, né? E aí, o que é que acontece? Esses arcos faríngeos, né, nessa época, migra para a região desses arcos células da crista neural. Vocês já sabem que as células da crista neural, elas vão ter, vamos dizer assim, capacidade de controle, porque elas vêm do instituto neural, né? E aí essas células vão migrar para essa região. Além disso, regiões, ó, de células mesodérmicas também vão estar nessa região. Então pensa comigo. Se agora, para a região de arco faríngeo, migrou célula neural, né? E migrou célula mesodérmica, não dá para formar uma coisa, não? É não? Porque o que precisa para formar uma parte do seu corpo? Célula mesodérmica, porque célula mesodérmica de mesênquima, porque lá não é cheio de célula mesenquimal, que vai se transformar em outros tecidos. E o que é que eu preciso para controlar, para dizer assim, ó, agora está na hora de formar isso, agora está na hora de formar isso? Sistema nervoso. Então, por isso, para essa região, para que comece a ocorrer desenvolvimento nessa região, tem que dar condição. Qual é a condição? Migração de células neurais e de células da lâmina mesodérmica, que a gente sabe que no mesoderma está cheio de células mesenquimais, certo?
Então é isso que a gente tem que pensar. Nessa época da quarta semana de vida, para a região de arcos faríngeos, vai migrar células que dê condição para o desenvolvimento. E quais são essas células que dão condição para o desenvolvimento? Células da crista neural e células da lâmina mesodérmica, tá? Para que ocorra a proliferação. Fechou? O que é que ocorre agora? Quinta semana. Ó, aqui a cabeça já está representando 1/3 do volume do embrião. Já está desenvolvendo o encéfalo, que a gente sabe que fica dentro do crânio. Já está desenvolvendo mais ainda, ó, os arcos faríngeos ou branquiais. Começa a se formar os membros, olha, perna e braço, né? Os brotinhos começam a ser formados. Já está começando a querer ficar com cara de gente, né? Então, nessa região, nessa época da quinta semana, ocorrem esses desenvolvimentos. Na sexta semana, ó, as placas da mãozinha começam a ser desenvolvidas, mãos e dedos, né, começam a se desenvolver. Já dá para começar a ver o olho, né? O olho vai ficando mais evidente. Pequenos movimentos, ele começa a se movimentar, querer mexer, tá? E reflexo ao toque, ele já, batendo na barriga, ele já consegue ter reflexo, certo? Sétima semana, olha que fofinho. Começa, né? Começa a dividir, ó, as ramificações, né? Pra gente ter ali as chanfraduras entre os dedos, né? Então começa a existir esses dedinhos primitivos. O que é chanfradura? É o quê? Chanfradura. É a divisão. Aí na oitava semana, ele vai ter já movimentos involuntários, né? Dos seus membros. As pálpebras começam a aparecer em cima do olhinho, né? A orelha é formada e começa a ter a ossificação, que inicia geralmente, né, pelos ossos maiores, dos membros inferiores, tá? Começa a ter a ossificação dos membros inferiores. Aí, ó, 18 semanas de vida. 18 semanas de vida são quantos meses? 4. É 4 meses, né? Porque, ó, 16 são 4, né? Aí 18 são 4, peraí. É, 4,5 mesmo. 4,5, certinho 4,5. Tá? Aprenda a fazer essa conta. 4,5. Então, quando dá mais ou menos 4 meses e meio, aí o bebê, a mãe já começa a sentir mais os movimentos, tá? Desse feto. Já tem impressão digital, né? Já começa a ter impressão digital. Ele já está desenvolvendo os seus sentidos, né? Visão, tato, audição. E ele já mede, ó, 13 centímetros, tamanho de uma régua, assim, mais ou menos. E pesa 140 gramas. Pesa um hambúrguer. Aí, ó, 24 semanas de vida. Quantos meses? 6 meses. Né? Vocês sabem essa conta, né? 24 dividido por 4. 6. Certo? Aí aqui, ó, a criança já faz, o embrião, né? O bebê, já faz sucção e já consegue perceber luz externa, luz fora. Né? Já entende, já começa a entender um pouco do ambiente onde ele está inserido. 34 semanas, quantos meses? 32 dividido por 4. 6, não? 8. 32 dividido por 4. 8, né? Então, 8 e 2 semanas, 8,5. É que foi por 6, foi por 4, não. 8,5, 32 dividido por 4. Certo? Então, 8,5 aqui. Aí já começa a maturar o pulmão. Já está chegando na hora de nascer. Aí, ó, por isso que a gente tem que entender, por exemplo,
antes dessa etapa, das 34 semanas, se a criança nasce, aí ela não vai estar com o pulmão totalmente formado. Por isso que quando nasce prematuro, tem que ficar na incubadora, para terminar o desenvolvimento. E quanto tempo ele vai permanecer naquela incubadora? Quanto tempo for necessário para ele se desenvolver? Para completar o resto do desenvolvimento. Tá? Aí o que mais que ocorre? 38 semanas de vida. Já está perto de nascer, né não? Horas. Quase lá. Está prontinho para nascer, já está com a cabeça encaixada. Para matar a mãe. Exatamente, já está no momento terrível para a mãe. Ô bebê, nesse momento que faremos, como que esse menino vai nascer, Senhor? Tem um lugar, tem uma coisa boa para esse menino nascer? Não tem, todos os dois vão ser complicados, né? Mas aí vai ter que nascer, certo? Aí em relação às anomalias congênitas, o que é uma anomalia congênita? Alguém sabe me dizer? Problema causado na formação. Na formação do pé. É, isso mesmo. Aí as pessoas têm que entender que tem diferença de anomalia genética e anomalia congênita. A genética, né, é alguma coisa, algum fator hereditário, né, que passou para aquele bebê. Congênitas são situações que acontecem durante a gravidez que pode afetar a embriologia e esse bebê vir com alguma má formação, certo? Então isso aqui, às vezes a pessoa confunde congênito com genético. Genético a gente não pode fazer nada a respeito, né? Porque é algo que aquela pessoa herdou. Mas congênito é algo que a gente fez, a mulher fez durante a gestação, ou que aconteceu com ela durante a gestação que trouxe, né, essa anomalia. E aí, ó, a gente tem, né, 3 tipos de anomalias. Ela pode ser genética, ambiental ou multifatorial. Genética geralmente vai ocorrer as síndromes, né? Então, quando a anomalia ela é genética, geralmente a gente vai ter síndrome de Down, a gente pode ter aquela síndrome de Papillon-Lefebvre, aquela síndrome cleidocraniana, discrasia cleidocraniana, várias, né, que podem acontecer por conta de genética, mas podem ocorrer questões devido aos fatores ambientais. Então, quando essa gestante entra em contato com agentes teratogênicos até a 8ª semana de vida, né? Então, isso pode fazer com que ocorra uma malformação nessa criança, nesse bebê. E quais podem ser esses agentes teratogênicos, né, que podem trazer malformações? Aqui, ó, tem um esquema, digamos assim, geral, mostrando, né, de acordo com o período de desenvolvimento fetal, o que é formado, né? Então, se por um acaso ocorrer da mãe, nesse período, entrar em contato com um agente teratogênico, pode ser que surja alguma anomalia. Peraí, antes dos bons estudos, a fez assim, a Maria. Olha, quais são esses fatores teratogênicos? São vários. Pode ser cigarro, né? Pode ser bebida alcoólica, pode ser um medicamento que essa mãe tome, né? Faça o uso durante esse período, né, crítico até a 8ª semana. Pode ser excesso de exames radiográficos, tá? Pode ser um estresse fora do comum que essa mãe foi submetida, um acidente, violência, algo desse tipo, certo? Pode ser, deixa eu ver mais, deixa eu ver, medicação, raio-x, hábitos, violência. No geral, a maioria está englobado dentro desses fatores teratogênicos. Então, quando a pessoa vai atender uma gestante,
você é dentista e você vai atender uma gestante, tem que perguntar. Foi mulher? Tem que perguntar, tá grávida, tá gestante? Porque o momento mais complicado é o momento que às vezes a barriga não está aparecendo, até a 8ª semana, né? Que é exatamente onde está ocorrendo esse desenvolvimento. Então você não pode submeter essa gestante a altos níveis de estresse, né? Dentro do consultório a gente sabe que a gente tem como submeter uma pessoa a alto nível de estresse, né? Porque todas as pessoas praticamente têm medo de ir ao dentista, de realizar procedimentos, né? Outra coisa que pode acontecer, exames radiográficos, que a gente não pode submeter aquela gestante a diversos exames radiográficos. Ou, por exemplo, indicar para ela fazer uma tomografia nesse período. Imaginou? Eu quero fazer uma cirurgia nessa gestante de implante, ela no início do período gestacional, aí eu peço para ela fazer uma tomografia, então assim, tudo errado. Medicação, eu posso passar todo tipo de medicação para a gestante nesse período? Não. Então tudo isso faz parte da sua anamnese. E na ficha da clínica a anamnese é enorme. Acho que são 60 perguntas, se eu não me engano. Aí quando vocês se formam, vão para o consultório, mal pergunta o nome do paciente. O pobre rei se senta, mal diz assim, oi, bom dia, não abre a boca, demônio, cuida, né? Então, vocês vão perdendo o cuidado. É uma coisa que eu vou observando, assim, ó. Primeiro período, vocês são bem cuidadosos. Aí segundo, aí terceiro, quarto, até o quinto, vocês são bem cuidadosinhos. Aí passa pro sexto, aí pensa assim, eita, agora arrasei. Aí já não quer mais fazer as coisas, né, corretamente. Aí sai da faculdade, aí é que não quer ver. Né? Então, a gente deveria levar todos esses ensinamentos para toda a nossa vida profissional, certo? E isso que a gente está conversando aqui, Gaci, Deixa eu pegar o celular aqui, tá? isso que a gente